Então nós vimos no vídeo anterior essa propriedade da soma de senos e cossenos de mesma frequência. E antes de fazer o exemplo, é importante salientar o seguinte, que a gente pode observar a realização dessa expressão como uma propriedade olhando, se eu tiver o membro esquerdo, eu posso chegar no membro direito. Então o que isso nos diz? Que uma soma de cosseno com seno vai dar uma nova senoide desde que todos tenham a mesma frequência. Tá? E isso também diz que o contrário é verdade. Se eu vier partir de um seno defasado, eu consigo chegar a uma soma de cosseno com seno. Tá? Qual a consequência disso? É que eu agora consigo fazer somas quaisquer de funções seno e cosseno, desde que eles tenham a mesma frequência. E eu tenho certeza que o resultado final disso vai ser um seno, uma senoide, com alguma amplitude e defasada. Certo? Então, soma de senoides de qualquer quantidade, desde que todas elas tenham a mesma frequência, vão resultar também numa senoide de mesma frequência, e eu preciso calcular apenas a amplitude e a defasagem. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, em que eu tenho uma função cosseno com defasagem, e mais uma função cosseno aqui, mas o importante é que a minha frequência aqui é ômega, e a minha frequência é ômega aqui. Tá? E aí eu vou forçar a barra aqui, a gente podia usar outras propriedades, mas eu vou forçar que a gente use essa propriedade que a gente aprendeu aqui. Tá? Só que a função aqui é cosseno, e a propriedade que a gente aprendeu, ela usa a função seno. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui em cosseno. Então eu vou dividir o meu problema aqui em duas partes. Tá? Essa aqui é a primeira parte, para a gente esmiuçar isso aqui, e depois a gente faz tudo junto, que vai ser a segunda parte. Então na primeira, o que a gente tem? Quem é 5 raiz de 2 cosseno de ômega t menos 3π sobre 4. Para eu trabalhar com isso, seria melhor que essa função aqui fosse seno. Tá? Só para adiantar, outra forma de fazer isso aqui seria usando a fórmula do cosseno de soma de arcos, né? Aqui no caso de subtração de arcos. Né? O que a gente vai ter aqui? Para eu transformar isso aqui em seno, isso aqui vai ser 5 raiz de 3, aliás, raiz de 2, cosseno do que tiver aqui, ômega t, menos 3π sobre 4. E a gente sabe que a diferença entre seno e cosseno é de 90 graus, π sobre 2. Então você pode recorrer lá à expressão que mostra, né, a diferença. Tá? Então a expressão está aqui, a gente viu no vídeo passado. E daí a gente sabe que isso aqui vale 5 raiz de 2 seno de ômega t. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 4, né? Eu posso colocar aqui o mesmo denominador dos dois, então fica π sobre 2 é a mesma coisa que 2π sobre 4. Então 3π sobre 4 mais 2π sobre 4 dá menos π sobre 4. Ok. Então eu gostaria de transformar isso aqui em A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. E o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que esse ângulo aqui, ele vai aparecer aqui em um triângulo aqui, retângulo, em que o nosso ângulo aqui, que é o beta, tá aqui. E a gente vai como cateto oposto a amplitude do cosseno, e como cateto adjacente a amplitude do seno.
E esse tamanho aqui é o tamanho da amplitude que aparece aqui. 5 raiz de 2. Certo? Então a gente sabe o quê? Que usando esse triângulo, A sobre cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao quê? A tangente, ao seno de beta. Seno de menos π sobre 4. Ok? E a gente sabe que B sobre a nossa hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, é o cosseno, né? Tá um parêntese aqui, de menos π sobre 4. Só que quem é o seno de menos π sobre 4? Então a gente pode fazer aqui uma pequena circunferência aqui. π sobre 4 é 45 graus, então menos π sobre 4 é aqui o nosso menos 45 graus. Que a gente sabe que 45 graus ele tem seno e cosseno iguais, igual a raiz de 2 sobre 2. Né? Só que, olhando aqui o gráfico, a gente vê aqui que o cosseno, que é o eixo horizontal, está no positivo e o seno, que está aqui no eixo vertical, está no semi-eixo negativo. Então, o seno de menos π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de menos π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, com isso, a gente consegue achar aqui o nosso A, não é isso? Então, quando eu fizer a multiplicação aqui, vai ficar 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2, sobre 2, sobra menos 5. E esse cara aqui é igual ao B sobre 5 raiz de 2. Mesma coisa, quando eu multiplicar aqui, vai ficar 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 5 vezes 2, sobre 2 dá 5. Só que aqui eu não tenho o sinal negativo. Então B é igual a mais 5. Então eu matei a primeira parte. Já descobri quem é esse cara aqui. Esse cara aqui é menos 5 cosseno de ômega t mais 5 seno de ômega t. Então a segunda parte, vamos juntar todos, certo? Primeira parte, segunda parte. É essa primeira parte aqui, que a gente descobriu que é menos 5 cosseno de ômega t mais B5 seno de ômega t, mais o resto aqui, 5 mais 5 raiz de 3 cosseno de ômega t, certo? Então, esse 5 cosseno de ômega t com esse menos 5 cosseno de ômega t aqui vai dar 0. Então, resta para nós aqui o que? Vou colocar o cosseno primeiro, tá? Por conveniência aqui. 5 raiz de 3 cosseno de ômega t, que é o que sobrou aqui depois que eu eliminei o 5, né? Mais 5 seno de ômega t. Agora eu consigo novamente juntar aqui cosseno com seno. E aí a gente já pode usar aqui a fórmula direta, né? Vai ficar 5 raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado raiz seno de ômega t mais arco tangente. E qual é o ângulo? Amplitude do cosseno, 5 raiz de 3 sobre amplitude do seno, 5. Cinco vezes raiz de 3 ao quadrado vai dar 25 vezes 3, que é 75. 5 ao quadrado, 25. 75 mais 25 dá 100.
raiz de 100 dá 10. 10 seno de ômega t, 5 sobre 5 dá 1, arco tangente de raiz de 3. Então vamos aqui fazer nossa circunferênciazinha aqui. E na verdade, arco tangente de raiz de 3 a gente tem que saber de cabeça, né? Está tabelado e vale 60 graus, né? Que é nosso π sobre 3. Então é isso. Esse cara aqui é o nosso f de t. Então aqui eu tinha duas senoides, né, defasadas, porque o cosseno é uma senoide defasada, com amplitudes diferentes, defasagem diferente, e quando eu somei tudo, deu uma nova senoide, em que eu tive que calcular a amplitude e a defasagem. E ela tem a mesma frequência. Bom, com isso a gente encerra aqui o que a gente queria revisar com relação a funções trigonométricas, né? E isso aqui vai ser suficiente para a gente conseguir fazer todos os cálculos aí relativos à parte de funções trigonométricas que nos auxiliarão a fazer a análise de espectro. Até uma próxima oportunidade.